É de grande responsabilidade, está de grande responsabilidade, como também tem se cumprido o que eu pedi esse ano ao Senhor Jesus. Esse ano eu falei ao Senhor Jesus que eu queria verdadeiramente fazer a sua obra. E eu pedi, e eu creio que lá nos céus o Senhor ouviu esta palavra. Ele falou: você quer mesmo? Então se prepare. E as portas têm se aberto, amados. Eu quero que você abra a Bíblia Sagrada, no livro do Evangelho de São Mateus. Abra a Bíblia Sagrada no livro do Evangelho de São Mateus. Versículo 1 em diante. Evangelho de São Mateus. Hoje é Santa Ceia do Senhor Jesus, a memória da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Hoje se comemora domingo de Páscoa, o dia que o Senhor Jesus ele recebeu a vitória sobre a morte e sobre o inferno. Todos acharam, amados? Amém? Amém? Mateus 28. É 28 que eu falei? Falei errado, então, é 28, perdão. Mateus 28, falei errado. Mateus 28, a gente erra também. Mateus 28, versículo 1 em diante. Diz assim: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria que foram ver o sepulcro, e eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removendo a pedra, assentou-se sobre ela, e o seu aspecto era como relâmpago, e o seu vestido branco como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondeu e disse às mulheres: não temais, não tenhais medo, pois eu sei quem buscais, a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como havia dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o verei, e eis que eu vou tenho dito. Amém, amados? Repita comigo, em nome do Senhor Jesus, versículo 5, a parte A. Amém? Mas o anjo, não, perdão, de acordo com o que eu for falando, mas o anjo respondeu, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Aleluia! Louva a Deus com as palmas em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nesse momento, meu Pai querido, Deus amado, Senhor dos exércitos, eu te peço entendimento, a revelação, a inspiração da sua palavra. Eu te peço, meu Pai querido, fala conosco nesta noite, dai-nos entendimento daquilo que nós precisamos entender sobre a sua ressurreição, sobre o dia que o Senhor ressuscitou dentre os mortos, em nome do
Senhor Jesus. Pode se assentar, amados e queridos irmãos de Deus. Amados e queridos irmãos de Deus, ali quando o Senhor Jesus, Ele havia sido entregue àquela cruz, Ele havia sido entregue à morte de cruz, Ele ali ficou naquele madeiro por alguns dias, e depois, amados, Ele veio a entregar o seu Espírito naquela morte de cruz, na qual Ele disse: Pai, está tudo consumado. E o Senhor Jesus, quando entregou ali, meu amado, o seu Espírito sobre aquela cruz, Ele estava entregando o seu Espírito e pegando a chave da morte, e pegando a chave do inferno, e tomando aquilo que o inimigo outrora havia tomado, que era a salvação. Porque a palavra de Deus nos diz que todos pecaram, e todos estavam destituídos de Deus, amados. A morte estava presente na vida de todos, de toda a humanidade. Mas a palavra do Senhor nos diz, em João 3,16, que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louve a Deus com as palmas em nome do Senhor Jesus. Amados e queridos irmãos de Deus, o Senhor Jesus, Ele foi entregue naquela cruz com propósito. O Senhor Jesus, Ele foi entregue naquela cruz com propósito. Diga assim comigo: o Senhor Jesus, foi entregue à morte de cruz com propósito. Diga para o seu irmão: irmão, não esqueça do propósito da cruz. A cruz tem propósito. Amados, todos que eram pendurados no madeiro era tido como um amaldiçoado, era tido como um maldito. Mas o Senhor Jesus, Ele não era um amaldiçoado naquela cruz, Ele não era um maldito naquela cruz, porque Ele estava como um bem-aventurado de Deus. Ele estava como bem-aventurado de Deus, amados, porque Ele estava ali com um propósito. E qual é o propósito dele? Era amar aqueles que haviam sido perdidos, era amar aqueles que haviam sido condenados à morte eterna. Se o Senhor Jesus não houvesse sido levado naquele madeiro, você e eu, nós não teríamos direito à vida eterna. Nós não teríamos direito a ter o encontro com Deus como hoje nós temos. O véu do templo foi rasgado e hoje nós temos um acesso direto à sala do trono. Amados, hoje nós temos como chegar à presença de Deus e termos um encontro com Deus. Aleluia! Mas quantas e quantas são as vezes que nós não compreendemos, que nós não entendemos o propósito da cruz. Sabe qual é a hora que nós não entendemos e não compreendemos? Quando nós teimamos a pecar, quando nós teimamos a fazer aquilo que o Senhor, que não apraz o Senhor Jesus Cristo. Quantas são as vezes que nós levamos o Senhor novamente à cruz, com as nossas atitudes, com os nossos atos, com as nossas intenções, e sem percebermos nós colocamos o Senhor novamente naquela cruz. O Senhor Jesus, amados, Ele quer que você lembre a memória da morte dEle, para que você dia após dia procure seguir a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verás a Deus. Sem paz. O que significa, pastor, seguir a paz com todos? Significa nós termos comunhão uns com os outros. Significa nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Porque um dos maiores mandamentos do Senhor Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos.
se nós não conseguirmos amar a Deus sobre todas as coisas. Amados, nesses dias anteriores a este que eu estou aqui, eu estava com uma preocupação no meu interior devido a umas situações que estavam acontecendo junto à empresa na qual eu trabalho, situações aqui assim que estava sobrevindo assim, na qual eu estava preocupado se eu iria passar na experiência ou se eu não iria passar na experiência. E o Senhor começou a ministrar o meu coração. Ele começou a falar: filho, quem criou a empresa? Filho, quem criou o mundo? Filho, quem que pode fazer um milagre na sua vida? É essa empresa? É esse dono dessa empresa? Ou sou eu? Busca primeiro o meu reino, faz a minha vontade, e eu farei a você todas as outras demais coisas. Enquanto você, meu querido, não colocar como primazia as coisas de Deus, você vai continuar a sofrer na sua vida. Você vai continuar a passar situações adversas em sua vida. Porque, meu querido, o centro das suas atenções tem que ser o Senhor Jesus. Aquele que tem que estar sentado no trono da sua vida tem que ser o Senhor Jesus. Enquanto você não entender que o trono da sua vida não é da sua esposa, não é do seu esposo, não é do seu filho, não é da sua filha, não é do seu patrão, não é da empresa que você trabalha, o trono da sua vida é do Senhor Jesus. O trono da sua vida. Por 20 anos da minha vida, eu coloquei alguém no trono. Eu coloquei alguém no trono, amados, na qual eu reverenciava, na qual eu fazia tudo por aquele alguém. E eu achava que estava seguro com essa atitude. Eu deixava de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade desta pessoa, achando que eu ia agradar a Deus e achando que eu estava seguro nisso. Chegou uma hora da minha vida, amados, que o Senhor falou: agora você vai ver, porque eu vou pegar esse trono e vou tirar esse trono, e você vai ver aonde está a sua segurança. Aonde está a sua segurança? Você pode e deve amar o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, a sua filha, o seu amigo, mas você não pode reverenciá-lo. Pode? Não pode. Você não pode ter ele como centro das atenções da sua vida. Tem pessoas, amado, que idolatram o filho, a filha, a esposa, o esposo, o amigo, o trabalho, o chefe da empresa, o pastor da igreja. Você deve honrar e respeitar e amar, mas o trono da sua vida tem que ser do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está falando comigo e com você nesta noite o seguinte: sabe por que muitas das coisas acontecem na sua vida e na minha vida, nas nossas vidas? Porque o trono muitas das vezes é ocupado por aquele que não deveria estar ocupado. Aí quando você perde ou acontece algo com aquilo que está sobre o trono, você se frustra, você perde, como se diz o ditado popular, o chão. Quem já passou por isso antes? Porque o trono estava sentado alguém na qual não era para estar. Quem já quebrou a cara com isso?
Não coloca mais ninguém nesse trono, não, amados. Honra o primeiro mandamento do Senhor Jesus nesta noite. Coloca Deus sobre o centro da atenção da sua vida. Coloca Deus. Eu vou ser sincero, eu não tinha nada de pregação, não tinha nem intenção de pregar hoje. Tudo que eu estou falando aqui, amados, eu não estudei, eu não decorei. Eu estou falando agora porque o Espírito Santo está falando comigo desta forma. Ele está falando comigo desta forma, está dizendo para mim e para você. Presta atenção que ele está sentado no trono. O trono é dele. O centro das atenções e o primeiro lugar é dele. E quando você não conseguir entender e não conseguir colocar ele no trono, no centro da sua vida, você vai passar por experiências na qual não precisava passar. Será que você entende isso? Será que você compreende isso? O Senhor Jesus, Ele ressuscitou. E Ele quer um lugar. A palavra de Deus nos diz que nós somos o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. Esse coração não pode ser, meu querido, dividido. Você deve amar e respeitar as pessoas, mas reverenciar só um. Reverenciar e se prostrar somente para o Senhor Jesus. Ele quer fazer morada no seu coração. A palavra de Deus nos diz em Apocalipse assim: eis que eu estou à porta aí. Se me deixardes entrar, eu entrarei e farei morada em vós. Cearei contigo e você comigo. Quer cear com o Senhor Jesus? Com o Senhor Jesus, amados? Você quer cear com o Senhor Jesus? Ele está assim nesta noite, ó. Mas se ele não achar lugar, meu querido, não vai adiantar nada. Se ele não achar lugar, ele não vai conseguir entrar. Ele não vai conseguir fazer morada no lugar ocupado por algo ou por alguém. Ele quer o centro da sua vida, irmãos. Ele quer o controle total da sua vida. Muitos colocam num papel, muitos colocam numa toalha, muitos colocam na camiseta, muitos colocam no carro. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas para o Senhor ser o nosso pastor, nós temos que estar dispostos a sermos ovelhas. Nós temos que estar dispostos a seguirmos as palavras e as vontades do Senhor Jesus. Seguir o Senhor Jesus, amados, não é tão fácil como se parece. Seguir o Senhor Jesus não é somente estar na igreja, não é somente participar de algo da igreja ou fazer algo na igreja. Seguir o Senhor Jesus é estar ao lado do Senhor Jesus e estar com
em sua vida. Seguir o Senhor Jesus é amar o Senhor Jesus, ser apaixonado pelo Senhor Jesus. Seguir o Senhor Jesus não é seguir um dogma ou uma religião qualquer. Seguir o Senhor Jesus, amados, é estar disposto à renúncia, é estar disposto a muitas das vezes a machucar a si mesmo. Como assim, pastor? A você muitas das vezes falar não para você, a você muitas das vezes falar não. Aprenda a falar não muitas das vezes. Aprenda muitas das vezes dizer não, jovens. Porque o que te vai levar para o céu é o não. 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 Esse não está dizendo o quê? Não quero ir para o inferno. Eu não quero negar meu Jesus. Dizer sim para nós é fácil. Agora dizer não não é. Dizer não dói às vezes. Dói ou não dói? Dizer não tem que ser teimoso consigo mesmo. É ou não é? Tem que ser teimoso. Tem que ser bravo consigo mesmo. Tem que olhar para você e falar não. Não. Isso não é bom para mim. Isso não é bom para o Senhor Jesus. Isso vai colocar o meu Jesus de novo na cruz do Calvário. O pecado, amados, é fácil nós falarmos sim para ele, sim ou não? Agora falar não é tão fácil como se parece. O Senhor Jesus, ele ressuscitou com um propósito. Ele ressuscitou, amados, querendo fazer de nós novas criaturas. Ele ressuscitou ele ressuscitou, amados, para fazer de nós pessoas lavadas e redidas no sangue do Cordeiro. Ele não ressuscitou para fazer pastores, para fazer obreiros somente. Para fazer crentes, frequentantes de igreja somente. Ele ressuscitou, amados, para te levar para a glória. Já pensou nisso? Você ficar na igreja anos e anos, participar de coisas da igreja, pregar o evangelho na igreja, e quando chegar naquele dia, já pensou o Senhor Jesus, ele dizer: aparta-te de mim, maldito, que eu não vos conheço. Mas Senhor, eu participei de algo da igreja. Senhor, eu até preguei bonito, eu fiz isso bonito. O Senhor não está preocupado com beleza. O Senhor não está preocupado com algo impactante, humanamente falando. Isso não leva aos céus, amados. Não leva aos céus eu estar pregando aqui diversas vezes, eu estar fazendo isso, eu estar fazendo aquilo, eu estar fazendo aquilo outro. O que leva aos céus é a obediência à palavra. O que leva aos céus, amados, volto a dizer, é renúncia.